Olá a todos e bem-vindos ao novo episódio do Direta Sem Café. Hoje comigo eu tenho o professor Bruno Faustino. Importa-se de apresentar para as pessoas lá em casa conhecerem melhor. Meu nome é Bruno Faustino, eu sou professor aqui na Escola de Psicologia e Ciências da Vida, sou psicólogo clínico, sou neuropsicólogo e trabalho com casos complexos em psicoterapia. Fundamentalmente esta é a minha área de ação. Portanto, no episódio de hoje nós vamos abordar os impactos neuronais do trauma complexo e, portanto, o seu impacto no desenvolvimento psicológico. Portanto, para desmistificar um bocadinho esta questão toda esta problemática, o que é um trauma complexo? O que é os impactos neuronais? Ok. O trauma complexo é uma forma de trauma que é dividida do trauma mais comum, que é aquele trauma que nós experienciamos quando temos um evento muito significativo que desrompe aquilo que é a nossa capacidade psicológica de interpretar a realidade de acordo com aquilo que nós estamos à espera. Este é o trauma tipo 1. Um trauma complexo é um bocadinho diferente, porque é um trauma que, em vez de acontecer numa situação específica, acontece de forma continuada no tempo e pode assumir várias formas. Pode assumir a forma de trauma emocional, que eu direi que é aquele que mais se encontra em consulta. Este trauma emocional também pode assumir várias formas, como abuso, vitimização, bullying, algum abuso físico também, falta de cuidados, negligência, e vai um bocadinho nesta linha. O que é que acontece? Este tipo de trauma pode ser também identificado em crianças e adolescentes e em adultos, sendo que quanto mais precoce for o trauma, eu diria que mais impacto tem, tanto a nível do desenvolvimento cerebral e de uma forma generalizada do neurodesenvolvimento, e depois a tradução direta para o funcionamento psicológico humano. E é um bocadinho aqui que as coisas começam-se a complexificar. Claro. Quando eu falo relativamente aos impactos neuronais do trauma, estão de facto identificados tanto no plano clínico como no plano de investigação alterações estruturais num conjunto de estruturas, tanto do cérebro, tanto como da neurobiologia de uma forma generalizada. Portanto, eu posso explicar um bocadinho. Claro, já agora também aproveito para perguntar que tipos de impactos é que estes traumas causam nas pessoas. Ou seja, quando acontece este tipo de fenómeno de trauma complexo, significa que há, como eu disse um bocadinho antes, e de acordo com o trauma tipo 1, ou seja, trauma complexo tende a ser visto como trauma tipo 2, o que acontece é que, e pensando, por exemplo, no trauma precoce, quando uma criança de 5, 6 anos é vítima de trauma, acontece que há uma disrupção na continuidade da interpretação da realidade. Mesmo sendo uma criança, a criança já tem uma sensação de que há algo que não é adequado. A continuada experiência de trauma leva a que haja percepções que depois impactam na integração neuronal da experiência, que ao longo do tempo começa a desorganizar, digamos assim, um conjunto de estruturas que são fundamentais para o nosso processamento cognitivo, o nosso processamento afetivo, que depois impactam de uma forma mais generalizada no funcionamento psicológico. Onde é que eu quero chegar concretamente? A investigação mostra que indivíduos que foram vítimas de trauma complexo tendem a ter, no mínimo, 3 grandes alterações, que eu diria que são as mais cabais, sendo que há outras, e há muitas outras, mas há 3 que são claramente identificadas. Uma delas tem a ver com um aumento de uma estrutura cerebral, que é a amígdala, que é uma estrutura que é responsável pelo processamento de situações ameaçadoras, nomeadamente com a ativação de um medo que funciona como uma emoção primária adaptativa. O que é que acontece? Estas pessoas, como foram expostas a situações ameaçadoras de forma continuada, faz com que esta amígdala comece a funcionar de uma forma completamente desregulada. Isto, ao longo do tempo, leva a que a amígdala fique maior, em termos, quando comparada com indivíduos que não foram vítimas de trauma complexo, e isto leva diretamente a que a pessoa esteja constantemente num estado de hipervigilância, ou seja, está sistematicamente atenta a tudo o que acontece, o que leva a que não seja capaz de desregular ou desativar um estado de luta, fuga ou congelamento, que são as 3 respostas. Eu diria, há 4. Você está sempre a ser ameaçado. Está sempre na sensação de ameaça. Não é? E isto é, como devem imaginar, não é? Isto é extremamente ansiógeno, causa imensa tensão e causa imensos impactos, mesmo a nível de todo o funcionamento do corpo. Eu diria que esta é uma das grandes alterações. A segunda grande alteração tem a ver com a diminuição da estrutura cerebral, que é o hipocampo, que é uma estrutura que está
associada quase estruturalmente à amígdala, é um córtex hipocampal que está muito junto fisicamente à amígdala, e nota-se que essa estrutura é responsável pela codificação de memórias, não pelo armazenamento de memórias, porque as memórias estão literalmente armazenadas em todo o cérebro, mas é uma estrutura responsável pela codificação em termos do nível de processamento de memória. E o que acontece é quando estes cérebros são comparados com indivíduos que também não têm ou que não sofreram trauma complexo, existe uma diminuição do tamanho do hipocampo. O que significa que estes indivíduos têm muito mais dificuldade em codificar memórias e em reter informação relevante que depois, seja ou não processada de forma adequada, é introjetada para dentro da representação do eu, que implica na forma como nós interpretamos a realidade. Portanto, eu diria que esta é a segunda grande alteração neuronal que se verifica. A terceira tem exatamente a ver com uma desregulação do eixo HPA, que é o eixo, um eixo neurobiológico que nós temos, que tem a ver com a ligação entre a hipófise, o hipotálamo e as glândulas suprarrenais, que são três estruturas diferentes. As glândulas suprarrenais estão por cima dos rins e são responsáveis pela segregação do cortisol. O que é que acontece? Ao este eixo estar desregulado, existe uma hiperativação deste eixo, portanto, estas pessoas estão sempre a vivenciar um elevado nível de cortisol no sangue, porque este cortisol depois tem um efeito de luta, fuga ou congelamento em termos da resposta comportamental. No entanto, este excesso de cortisol leva a um conjunto de alterações que o nosso organismo não está preparado para lidar, nomeadamente com a diminuição da qualidade sanguínea, que tem a ver também com o impacto em termos imunológicos deste excesso de cortisol. Pensa-se também que é este excesso de cortisol que leva à diminuição do córtex hipocampal, porque parece que há um nível basal em termos daquilo que o nosso organismo é capaz de suportar ao longo do tempo, em termos da segregação de cortisol. Quando é passado este limiar que todos nós temos, parece que este cortisol começa a ser tóxico para uma tipologia de neurónios, nomeadamente os neurónios que compõem o hipocampo. Portanto, eu diria que estas três grandes alterações são aquelas que mais se identificam em pessoas que foram vítimas de trauma complexo. Muito bem. Portanto, estava a dizer que estas alterações neuronais têm impactos diretos, não só também no funcionamento, e até às vezes no tamanho de próprios órgãos, cérebro, até no próprio corpo, existem alterações, é isso? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. E parece que quando nós vamos explorar os correlatos neuronais normalmente nós temos uma imagem tirada, por exemplo, numa ressonância magnética funcional e depois colocamos a pessoa a responder a questionários ou a fazer tarefas neuropsicológicas que testam, de alguma forma, a variável psicológica ou o construto psicológico que está a tentar ser observado. O que nós vemos claramente é que quando correlacionamos isto, estas pessoas têm, por exemplo, o hipocampo mais diminuído e, naturalmente, depois na tarefa neuropsicológica, por exemplo, relacionada com a memória episódica ou com o processo de codificação ou de evocação da memória, tem também scores, ou seja, valores inferiores quando comparados com a população normal. Portanto, há claramente aqui um correlato, ou seja, em psicologia e de uma forma geral em neuropsicologia é difícil de nós estabelecermos, pelo menos é complexo, no mínimo complexo, estabelecer relações de causa e efeito. Portanto, nós falamos em correlatos, é como se houvesse uma associação. Claro que esta associação é forte e há, sem dúvida, aqui um precedente, tanto teórico como clínico e como experimental, para nós termos algum grau de segurança em pensar, ok, isto parece estar muito associado. Com certeza. Professor Bruno, então diga-me o seguinte, existem pessoas que obviamente têm estes quadros clínicos. Quais são os sintomas ou condições que podem indiciar que as pessoas sofrem deste tipo de condicionantes? Sem dúvida. E essa questão é uma questão também bastante complexa, porque eu diria que há aqui vários quadros. Os sintomas mais clássicos, aqueles que nós na clínica tendemos a observar e de alguma forma vimos com mais facilidade, têm exatamente a ver com as consequências de um processo de coping que nós temos e faz parte da nossa neurobiologia e do nosso mente, que é a dissociação. É um processo muito potente que resulta como resposta à tentativa da pessoa de se regular face ao conjunto de experiências traumáticas, digamos assim. E este processo de dissociação leva a que a pessoa comece a dissociar vários elementos da experiência. O impacto que isto tem é que a pessoa começa a ter dificuldades de memória, começa a ter uma sensação de que parece que está atordoada, parece que as coisas não fazem muito sentido,
começa a ter sensações de desrealização e de despersonalização, ou seja, por vezes a pessoa está em sítios e faz coisas que parece que não sente que são dela. É assim um efeito... Isso tudo por causa do trauma. Isso, sim, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Tem a ver exatamente com o reflexo deste processo de coping que é bastante... Há pessoas até que fazem uma supressão dessas memórias e nem se lembram. Parece que nunca aconteceu. Será? Sim, é possível, é possível. Eu diria que há aqui um grande espaço para nós equacionarmos. É grande. Exatamente. Por isso é que eu gosto de falar destas coisas numa lógica mais transdiagnóstica, porque depois existem as idiosincrasias de cada pessoa. Todos nós podemos reagir de forma igual e semelhante a vários traumas diferentes. E muitas das vezes há pessoas que manifestam, por exemplo, níveis elevados de desrealização ou despersonalização, mas depois acrescentam outro tipo de sintomatologia. Por exemplo, pesadelos muito vincados, imagens intrusivas completamente disruptivas em termos do afeto, uma grande baixa autoestima. Eu diria que a desvalorização do eu, fundamentalmente, eu diria que estes são quadros sintomáticos mais ou menos clássicos. Muito bem. E, portanto, professor Bruno, para as pessoas que estão a ver lá em casa ou onde quiserem, para os alunos da Universidade de Lusófona que possam ser portadores de algum tipo de trauma, seja complexo ou não, o que é que aconselha, quais são os procedimentos que aconselha a que eles possam realizar para tratar? Talvez a psicoterapia possa ajudar de alguma forma, o que é que aconselha? Sem dúvida alguma. Eu acho que, lá está, mais uma vez isto deve ser em função de cada quadro clínico, porque todos nós somos iguais e diferentes a reagir a este tipo de experiências, mas dentro daquilo que eu conheço, claramente que a psicoterapia é uma grande resposta em termos da clínica para ajudar as pessoas neste sentido. Há um conjunto de abordagens que têm já procedimentos, técnicas, métodos, estratégias definidas para lidar com este tipo de quadros. A psicoterapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é uma delas. Eu diria que também, de uma forma mais generalizada, o campo das psicoterapias integrativas, que impacta diretamente com novas formas de elaboração técnica em função de cada caso, buscando de cada abordagem teórica com evidência empírica aquilo que tende a funcionar para aquela pessoa, nomeadamente a terapia focada nas emoções, a terapia dos esquemas. Eu diria que estas são algumas bastante potentes. E depois há aquelas terapias mesmo focadas para o reprocessamento do trauma, que são terapias estritamente focadas com estratégias e objetivos muito claros e que são apenas focados para os sintomas e depois, eventualmente, para algum trabalho mais estrutural. Eu, como clínico, o que é que eu faço? Eu vou buscar um bocadinho a tudo aquilo que eu sei e que eu encontro que seja útil para responder às necessidades emocionais da pessoa. E, fundamentalmente, aquilo que eu recomendo, baseado naturalmente na minha experiência e na literatura técnico-científica, é que haja sempre uma articulação a dois tempos. Os dois tempos quais é que são? Primeiro, um trabalho estrutural, em termos de estrutural, no sentido de trabalhar com os sintomas que a pessoa apresenta no aqui e agora. Ou seja, se a pessoa tem uma qualidade de vida deficitária devido à sintomatologia associada ao trauma complexo, tem que se trabalhar isto. E só depois é que se vai saltar para as questões mais estruturais que fazem parte daquilo que tratar precipita as complicações atuais e só depois ir à raiz do problema. Exatamente, porque é muito complexo eu estar a tentar transformar ou potenciar transformação de instâncias da personalidade que já foram desenvolvidas para lidar com a ferida emocional ou com o trauma, quando a pessoa no aqui e agora está descompensada. Portanto, a minha primeira linha é tentar compensar a pessoa emocionalmente, com desenvolvimento de estratégias, com várias tarefas de relaxamento e por aí fora, e depois é que se entra para um trabalho mais estrutural. E aqui, sem dúvida alguma, que há um conjunto de ofertas psicoterapêuticas que podem, de facto, fazer uma grande diferença e, da minha experiência, fazem mesmo uma grande diferença no bem-estar psicológico e na vida emocional da pessoa. Muito obrigado, professor Bruno. Foi tudo aqui por este episódio. Espero mesmo que tenham gostado e conto com vocês no próximo. Muito obrigado. Muito obrigado.